O Megane E-Tech é o terceiro membro da gama E-Tech no nosso mercado. Até então a gente tinha o Zoe e mais recentemente o Kwid E-Tech. Mas o Megane é um produto muito mais refinado, com outra proposta em relação à Zoe e também ao Kwid. Além de ser importado da Europa, ele tem outros itens que não são encontrados em nenhum modelo da Renault, pelo menos não na gama atual que é oferecida no Brasil. Bom, vamos falar desse carro aqui, que ele tem o design como principal destaque, né? Ele fica entre um SUV e um crossover. Ele não tem aquela aparência mais abrutalhada de um SUV, mas também não oferece, né, o desenho mais esportivo como seria um hatch ou qualquer outro veículo dessa proposta. Tem 4,20 metros de comprimento, mas ele se destaca por outras dimensões que a gente vai mostrar já já quando eu estiver aqui na lateral. Vamos começar falando da dianteira, que traz a nova identidade visual da Renault, que já existe há algum tempo lá na Europa, mas aqui no Brasil é o Megane E-Tech o responsável por inaugurar essa tendência de estilo. Vou pedir para o Emerson se aproximar um pouquinho para mostrar o conjunto óptico, que tem um destaque para as luzes de iluminação diurna, né? Elas ficam aqui, ó, com esse formato bem dinâmico, bem diferente aqui do que a gente está acostumado nos dois lados. Inclusive faz com que o carro da Renault seja identificado de longe no escuro, prontamente, né, como um modelo da marca francesa. Esse conjunto aqui Full LED com aquele recurso dinâmico que inclusive tem o recurso de farol alto, que é quando você está numa rua ou numa estrada pouco iluminada, ele acende a iluminação do farol alto. Se vier algum outro veículo no sentido contrário, ele apaga automaticamente para não ofuscar a vista de quem estiver trafegando no sentido oposto. O logotipo da Renault, com essa nova aparência, com um visual mais simplificado e mais futurista, também estreia no Brasil, justamente no Megane E-Tech. E agora sim, vamos aqui para as laterais, começando com o desenho das rodas de liga leve, que tem um desenho bem aerodinâmico, né? Dá para notar aqui essas aletas, todos esses detalhes aqui no acabamento, que ele é diamantado, são rodas de 18 polegadas, contribuem também para a aerodinâmica, que é fundamental para melhorar, né? Para otimizar a autonomia de um carro elétrico. Capa dos espelhos retrovisores também tem acabamento em preto brilhante, e aqui temos um cromado na linha de cintura, que vai até ali a parte de trás, com um desenho um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver nos modelos da Renault. Falando dos balanços, um recurso bem interessante, vou até sair daqui do quadro para explicar melhor. Segundo a equipe de design da Renault, eles conseguiram um resultado que agradou muito, né, aos designers, enfim, aos fãs da marca Renault, justamente por ele ter um teto baixo, ele tem um pouco mais de 1,50 m de altura. A distância entre eixos é de 2,68 m, que resulta num espaço traseiro bem interessante. E você pode notar que os balanços, tanto dianteiro quanto traseiro, eles são pequenos para um veículo desse tipo. Então isso deixa o Megane E-Tech com um estilo mais dinâmico, um estilo mais esportivo e contribui para dar personalidade ao carro. E falando nisso, por fim, vamos mostrar as maçanetas. Inclusive aqui elas abrem por aproximação. Essa aqui é a maçaneta dianteira, né? Você pode aqui depois também, quando você trava as portas, ela se recolhe. Vou fazer isso agora, inclusive, ó. Ela se recolhe, deixando aqui um desenho bem mais fluido. E aqui na parte de trás, ela fica camuflada na coluna C também, para contribuir para um estilo mais esportivo e limpo. Aqui na traseira a gente tem uma prova bem clara e visível, né, de como o teto ele é baixo, como o carro, como a altura do Megane E-Tech é relativamente baixa, ó, com essa queda aqui, que na minha opinião é muito bonita aqui, se fundindo com o spoiler traseiro e também o tamanho da vigia traseira, que não é tão grande assim, e apesar disso, o Megane E-Tech oferece boa visibilidade nas manobras. O conjunto traseiro ele é inteiriço aqui, toda essa parte aqui se ilumina, com exceção do logotipo da Renault aqui no centro. Também identifica, né, uma nova identidade visual da marca francesa, então pode esperar por algo assim nos próximos modelos da marca. E por fim, a gente tem mais dois detalhes. Um é aqui na letra E, que identifica, né, a linha de veículos elétricos da Renault. O Kwid, por exemplo, também tem aqui E-Kwid, né, que embora ele não se chame assim, mas Kwid E-Tech é o nome oficial, mas a gente tem essa letrinha E, e aqui no Megane também temos essa letra identificando o modelo, que perdeu o acento agudo que existia aqui nas antigas gerações do Megane, tá? E último detalhe agora sim, a abertura da tampa do porta-malas. É feita por esse botão, desde que você esteja com a chave no bolso ou nas proximidades, mas a tampa, ela tem abertura manual, não tem abertura elétrica, como alguns carros dessa categoria, alguns de seus concorrentes. Pelo menos a capacidade do porta-malas é uma das maiores do segmento, com 480 litros.
Além de mostrar para vocês como tem um bom espaço para a cabeça, eu vim aqui para o banco de trás para que vocês percebam o efeito prático de ter uma distância entre eixos de 2,68 m. Olha só, o banco dianteiro está regulado para mim, na minha posição de guiar, eu tenho 1,67 m de altura, não sou muito alto, mas só para utilizar como referência, e olha só como sobra espaço para os joelhos, né? Quem é mais alto não vai sentir tanto aperto assim. Além disso, outro fator que contribui bastante para a amplitude, para essa sensação maior de espaço interno aqui no banco de trás, é o assoalho todo plano. E aí os méritos vão em grande parte para a plataforma CMF-EV, que é a plataforma dedicada exclusivamente aos veículos elétricos da aliança Renault-Nissan. Foi desenvolvida em conjunto com a fabricante japonesa. Falando um pouco de equipamentos, né, de série para quem está aqui no banco de trás, temos saídas de ar-condicionado, mas sem regulagem de zona de temperatura, portanto são 2 zonas de regulagem de temperatura ali nos bancos dianteiros, 2 tomadas USB do tipo C, mais para carregamento de dispositivos móveis. Os bancos dianteiros, eles não têm regulagens elétricas, tá? Você precisa regular a posição na alavanca. Isso foi um ponto criticado durante a apresentação do Megane E-Tech à imprensa especializada. E por fim, também não temos descansa-braço aqui no meio, né, para os passageiros que viajam nas extremidades aqui do banco de trás do Megane. A cabine do Megane E-Tech destoa dos carros nacionais da Renault justamente pela qualidade do acabamento. Além de materiais nitidamente superiores, também temos alguns materiais recicláveis, inclusive aqui nos bancos, né, que tem um tecido bem diferente e, na minha opinião, muito bonito. O que também chama a atenção positivamente, é claro, são essas 2 telas. Essa tela maior tem 12 polegadas, faz às vezes do painel de instrumentos digital, e essa aqui, um pouquinho menor, é a central multimídia. Lá fora, o Megane E-Tech ele é vendido com uma tela maior, que tem uma disposição muito mais vertical, mas segundo a fabricante, não foi possível trazer esse equipamento, assim como alguns outros itens, no pacote, né, que foi destinado ao mercado brasileiro. Serão 320 carros trazidos até outubro desse ano e a partir daí os carros vão vir conforme a demanda. 44 concessionárias da rede já estão preparadas para realizar todo o atendimento dos carros E-Tech, desde a venda e também a manutenção. Mas se o cliente não encontrar alguma dessas 44 revendas ou simplesmente não puder levar o veículo até uma dessas lojas, ele pode se direcionar a qualquer uma das concessionárias que o veículo é transportado sem custo adicional até uma dessas revendas que estejam preparadas para dar o atendimento apropriado aos modelos da gama E-Tech. Temos uma lista bem completa de equipamentos de série, ar-condicionado digital com 2 zonas de regulagem de temperatura, carregador de celular por indução, tem também seletor de modos de condução e um pacote completo de ADAS, ou seja, das assistências à condução. E é o primeiro modelo que a Renault traz aqui para o Brasil que tem esses tipos de equipamentos. Isso inclui piloto automático adaptativo, alerta de colisão frontal e também outros equipamentos que a gente está acostumado a ver em alguns veículos da concorrência, mas que na Renault são novidade e estão vindo aqui no Megane E-Tech. E apesar de tanta modernidade, a parte irônica é que a chave continua sendo um cartão que mais parece feito de plástico, né? E que também parece com vários carros que a Renault comercializa no Brasil. O Megane E-Tech vai ser vendido aqui no mercado brasileiro na versão EV60, que tem 220 cavalos e torque instantâneo de 35,6 kgfm. Lá na Europa, a Renault gosta de dizer que ele tem uma pegada mais esportiva e a aceleração de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 7 segundos até justifica essa propaganda que a marca faz na França e em outros países do velho continente. O Megane E-Tech tem um seletor de modos de condução que fica em um botão redondo próximo ao volante, muito parecido com o que é utilizado, por exemplo, nos esportivos da Porsche. A diferença é que em vez desse seletor ser giratório, ele é só um botão. Você aperta e consegue selecionar outros modos de condução. Agora a gente está aqui no Comfort, mas eu posso mudar para Eco, Sport e Perso, que é o modo Individual, que a gente conhece de outros carros que têm esse tipo de função. A autonomia, segundo o ciclo WLTP, que é o padrão utilizado na Europa, é de 470 km. Porém, esse número deve ser um pouco menor, considerando o ciclo PBEV, que agora é o padrão utilizado no mercado brasileiro, que foi instaurado pelo Inmetro há alguns meses. No modo Sport, ele tem uma arrancada bem vigorosa, que faz jus a essa esportividade propagada pela Renault, mas você pode andar de uma forma mais tranquila, se assim for a sua vontade,
no modo Comfort. A cabine segue o padrão de acabamento, de qualidade e de construção dos modelos vendidos pela Renault na Europa, que é bem superior aos carros que a fabricante comercializa no nosso país. Até porque por muito tempo, né, a Renault no Brasil vendeu alguns carros com foco no baixo custo, como o Sandero e também o Duster, que passou por algumas melhorias nos últimos anos, mas ainda continua sendo um projeto com foco no custo-benefício. Lá na Europa não, a Renault tem uma pegada mais refinada, próxima ao que Peugeot e Citroën costumam aplicar também no mesmo mercado. Temos materiais bem agradáveis ao toque dos dedos, inclusive os plásticos, tem até camurça nas portas. O visual geral da cabine também é bem moderno, com duas telas bem grandes, aqui a central multimídia e o painel de instrumentos totalmente digital. E a disposição dos comandos, ela tem um toque bem futurista, embora até possa causar um pouco de confusão no começo, principalmente aqui no volante, porque são muitos ícones reunidos no mesmo espaço, então até você conseguir se acostumar com a usabilidade, aqui com toda a localização dos comandos, leva um pouquinho de tempo. Atrás do volante ficam as aletas, que aqui não são para trocas de marcha, já que a gente está num carro elétrico, então não existem marchas, né? Existe uma marcha na realidade para frente e outra marcha ré, evidentemente. Elas servem aqui no Megane E-Tech para regular a intensidade do sistema de regeneração da frenagem. Um toque aqui do lado direito, ele reduz a intensidade, e do lado esquerdo aumenta a atuação desse sistema. E são 3 níveis de atuação, ou seja, quanto mais toques você der aqui do lado esquerdo, maior vai ser a atuação desse sistema de frenagem, e quanto mais toques você der do lado direito, menor vai ser a intervenção desse sistema. Então, pessoal, esse aqui é o Renault Megane E-Tech, e você estava achando que eu estava esquecendo de falar do preço, né? Claro que não. Como eu disse lá no começo do vídeo, a Renault não deu o preço exato desse cara aqui, pelo menos até a data que a gente está gravando essa avaliação. Porém, deu algumas pistas de quanto vai custar o novo carro elétrico da marca francesa. Disse que vai ser posicionado entre o BYD e o OnePlus e o Volvo XC40, portanto podemos esperar algo na faixa de R$300 mil, R$320 mil para o Megane E-Tech, que vem complementar a gama de veículos elétricos da Renault, que hoje, né, ou até então, era formada por Zoe e também por Kwid E-Tech. Então, se você está procurando um carro com uma pegada mais de crossover, que tem autonomia interessante, né, próxima a 400 km e um design bem diferente, talvez valha a pena você conhecer o Renault Megane E-Tech. Se você quiser saber mais sobre esse carro e também sobre os últimos lançamentos da indústria automotiva, fica ligado nas redes sociais, no nosso site, na revista Autosport também, que tem muitas informações. E, claro, se você ainda não é inscrito no canal de Autosport, aproveita para se inscrever e também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui, beleza? É isso aí, até a próxima!